pessoal, boa noite. Vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa live. Num minutinho, a gente já inicia. Estou fixando aqui, mas não está fixando. Agora sim. O Ricardo já está no Encontros e Reencontros. Nós pelo Espaço Ser, ele pelo Encontros e Reencontros. E daqui a pouquinho a gente já inicia a nossa live. Enquanto isso, vamos lá, acionando os aviõezinhos, chamando o pessoal, avisando que a live está começando. Agora às 8 horas. Bem-vindos a todos. Uma live com um tema bastante relevante para a gente refletir, pensar juntos. As questões conjugais e os sintomas dos filhos. Muito bom. Podem entrando, acionando o aviãozinho aí para a gente convidar o pessoal, avisar que a live está começando. Esse aviãozinho que tem aqui embaixo, você vai clicando e vai incluindo pessoas e elas vão recebendo o aviso de que a live está começando. Sejam bem-vindos para mais uma live do Espaço Ser. Oi, Eliette. Bem-vindos a todos. Deixa eu convidar aqui o Ricardo de novo. Aí, vamos ver se entra. Bem-vindos a todos. A nossa live dessa noite. Essa semana nós fizemos na quinta-feira, que era uma disponibilidade melhor para o Ricardo, para nós também. E normalmente fazemos às terças, né? Mas essa semana estamos realizando na quinta-feira. Sejam bem-vindos. Convidem seus amigos para entrarem na live conosco também. Acionem o aviãozinho aí, avisando. Eu vou fazer isso daqui a pouco, assim que o Ricardo entrar. Façam os convites, que a live hoje vai ser com muita reflexão. Muito interessante. E nós agora, nesse mês de novembro, o Espaço Ser, apoiando o Novembro Azul, fez questão de fazer lives apenas com homens, né? Em apoio ao Novembro Azul. Aqui está aparecendo que o Encontros e Reencontros não pôde participar. Ó, Ricardo, eu já te convidei 2 vezes pelo Encontros e Reencontros. Eu vou enviar a solicitação novamente. Vê se você consegue. Ah, agora sim. Tudo bom, Ricardo? Boa noite. Consegui Tudo bem? entrar. Então, eu Tava tinha me enviado enrolando duas. aqui com. Eu enviei o convite 2 vezes, aí eu fiquei esperando, aí eu vi que você colocou a mensagem, agora foi, direitinho. Agora tô aqui, né? Acho que sim. Muito bem. Ainda bem, né? Eu estava explicando para o pessoal que está entrando para acionar o aviãozinho que tem aqui embaixo, convidando as pessoas, avisando que a live já começou, já vai começar, né? Assim, mais amigos podem participar desse nosso papo de tanta reflexão que eu acredito que vai ser hoje, né? E explicando para o pessoal também que, em apoio ao Novembro Azul, o Espaço Ser, no mês de novembro, está realizando lives apenas com homens. Então, é uma forma da gente demonstrar o apoio, né, à questão do Novembro Azul. Aliás, né, em primeira mão aqui, anunciando que a semana que vem faremos uma live com um urologista. O tema do Novembro Azul vai ficar bem forte aqui para o Espaço Ser também. Bom, e hoje é com muita honra que nós recebemos o Ricardo Lima, né, pai do Lucas e da Alice, psicólogo, doutor em Psicologia do Desenvolvimento Humano, psicoterapeuta de adultos, famílias e casais e coordenador do projeto Encontros e Reencontros. É uma honra tê-lo aqui conosco, Ricardo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana Pérez, pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, sócia fundadora do Espaço Ser,
que é um espaço que conta com uma equipe multidisciplinar, onde eu sou sócia com a Luciana Lauretti, que é minha irmã, e essa equipe compreende psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, tutores e até uma equipe de fonoaudiólogos, eu já falei, né? E uma equipe de cirurgiões dentistas também. E os objetivos das lives do Espaço Ser é trazer mais conhecimento, informação a toda a comunidade. E hoje nós temos aqui o Ricardo Lima, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre as questões conjugais e os sintomas dos filhos. Mas antes, Ricardo, fala pra gente um pouquinho, para quem não te conhece, um pouco da sua trajetória profissional. E eu queria dizer também que nós, né, do Espaço Ser, junto com Encontros e Reencontros, temos uma parceria, né? O Encontros e Reencontros já esteve aqui em Alphaville, dentro do Espaço Ser, e foi muito produtivo, muito gostoso. E a gente está sempre se falando em parcerias múltiplas. E hoje temos a live. Então o Ricardo vai falar um pouquinho dele para depois a gente iniciar no nosso assunto. Legal, saudade de vocês, de estarmos juntos, né? Foi muito legal, né? O encontro, todos os encontros que a gente fez aqui, que vocês vieram nos Encontros e Reencontros, a gente participou aí também ao Alphaville, foi muito bom. Saudade, né? Já estamos aí há 9 meses com essa, né, essa possibilidade de estarmos juntos pessoalmente. E o projeto Encontros e Reencontros, que é um projeto de diálogos genuínos. Eu estou vendo aqui um pessoal entrar que já conhece o projeto. A gente também fez a divulgação pelo projeto e é legal a gente poder, né, continuar essa parceria, ainda que online, mas logo a gente vai se encontrar. Logo a gente vai se reencontrar. Isso. Para abraçar, para beijar, para conversar, né? Para ter a conversa olho no olho, né? É verdade. E acho que o tema de hoje, falando um pouco da minha trajetória dentro desse tema, eu quando me formei em psicologia no século passado, eu comecei a trabalhar com avaliação infantil, psicodiagnóstico infantil e terapia, né? Ludoterapia, psicoterapia infantil. E depois dos processos de remissão de sintomas, de alta, eu percebia que algumas crianças voltavam e que alguns sintomas eles retornavam, né, por questões que me deixavam muito curioso em relação ao que podia estar acontecendo ali. E aí eu comecei a investigar a vida, né, a vida familiar, fui fazer a minha formação de terapia de família e de casal e chamei mais os pais para conversas e comecei a perceber que ali no relacionamento conjugal / parental / familiar existiam alguns movimentos ocultos, né, o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né? E aí eu migrei para o atendimento dos adultos e dos casais, né? E faço encaminhamentos agora das crianças para os profissionais, vocês aí tão competentes, esse exército, né, de profissionais que trabalham muito bem com as crianças, e me ocupo mais das terapias de família, terapias de casal, né, orientação parental e assim por diante, né? Olhando sempre através dos sintomas dos filhos, o que esses sintomas podem representar aí da vida conjugal, da vida parental e da vida familiar e dessas dinâmicas todas aí. Então, claro. Um pouquinho da minha trajetória. E aí o nosso assunto, né, as questões conjugais e os sintomas dos filhos, bastante para reflexão, né? E para iniciar, eu acho que seria interessante você colocar para o pessoal a diferença entre questões conjugais e questões parentais, né? Porque nós temos aqui, como a gente fala dos sintomas dos filhos, aí fica parecendo meio confuso, né? Isso. É parental ou é conjugal, né? Então dá uma clareada aí, Ricardo. Esse título tem uma pegadinha que não é de propósito, né? Mas é justamente isso, né? Os pais e mães, eles levantam as orelhas e falam, nossa, que assunto interessante. Inclusive, é um tema que a gente faz no projeto, em Encontros e Reencontros, vem muita gente, chama muita atenção. Mas, o que a gente vai falar aqui é justamente sobre os sintomas do relacionamento conjugal. Que é se a gente for olhar o ciclo de vida da família dentro de uma evolução prevista ou planejada, primeiro se forma o casal conjugal. Sim. E a esse casal conjugal, quando esse casal planeja ter filhos, até nas situações onde não se planeja ter filhos, mas se deseja ter os filhos, se engravida, né? Se forma uma família aí com filhos, né? Agrega-se, o ideal seria se agregar ao casal conjugal
os papéis parentais, coparentais. Né? Uhum. Então, são fenômenos, são conceitos diferentes e que aqui a gente vai falar muito mais da questão conjugal, do que acontece na Uhum. relação amorosa desse Sim. casal, do que dos alinhamentos de parentalidade. Que isso Certo. talvez seria aí um tema para um outro encontro, né? Para uma outra Com live, né? Mas certeza. assim, vamos falar. E as pessoas sempre perguntam: não, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu não sei se eu estou funcionando bem como pai. Os homens têm trazido muito isso, né? E aí a gente começa a conversar com alguns casais aqui no consultório, e eles trazem muitas demandas parentais, e eu falo: espera aí, cadê o casal? Onde Uhum. está o casal? Né? Onde está o alicerce disso desse aspecto que é o aspecto de origem daquela família. Que são A esses origem pais que do chegam com... parental é o conjugal, né? Eu, em E ele alguns acaba, casos, né, alguns casos específicos, não existe o conjugal porque a gravidez ela se dá de uma acaba maneira se perdendo, às vezes. inesperada. Sim, sim, Exatamente. sim. O que a gente observa muito, e aí por isso que esse tema confunde muitos casais, casais de pais também, né? É que, sem perceber, alguns casais conjugais substituem o papel, né? A vivência conjugal pela vivência parental. Porque Uhum. colocam a criança numa função muito central, né? Colocam a função materna, a função paterna, uma função muito central, e eles perdem essa conexão conjugal e a vida fica super burocrática. E isso também é uma questão conjugal que pode ser Uhum. vista através dos sintomas dos filhos. A sua fala me lembrou um pouco uma coisa que me chamava atenção logo que eu me casei muito nova, tal, e conheci alguns casais mais velhos, né? Assim, amigos dos meus pais, tal. Alguns casais que tinham, né, ou têm o costume de chamar, não chama pelo nome a esposa, chama por mãe, vem cá, ou, Isso, o marido isso, não é pelo nome, é pai, paizinho, vem cá, o tempo todo, você não sabe, às vezes você não sabe nem o isso, nome da pessoa, porque só é chamado de pai ou mãe, né? isso. Então a parte conjugal não está ali aparente, pelo menos, né? Isso, não está na comunicação, né? Não está Isso. aparente, não quer dizer que não exista. Sim, Né? Mas sim. é muito interessante observar alguns casais que tinham apelidos amorosos, apelidos carinhosos, né? Desde o começo da relação, e quando eles se tornam pais, né? Quando a instituição, né? Da coparentalidade se coloca ali, parece que muda uma chave, né? Parece que eles vestem aquele papel, né? E eles se chamam pelos papéis, eles não se chamam nem pelo nome, né? O que Uhum. parece um pouco estranho se a gente for falar de um casal que já tinha um apelido carinhoso, tinha aí um dengo na comunicação, e aí se institui um primeiro sintoma, né? Um Uhum. sintoma de que onde está, eu pergunto, né? Onde está aquele casal? Não digo de namorados porque eles não são mais namorados, né? Sim. Mas aquele casal conjugal, aquele casal que evoluiu para uma relação de casamento, ainda sem filhos, e que na relação com filhos, numa outra etapa do ciclo de vida da família, conseguem cultivar, investir e cuidar da conjugalidade, não só da parentalidade dos próprios filhos. Agora acho que ficou bem claro, né? A conjugalidade, a Eu acho que parentalidade. Exatamente, muito bom. Ricardo, e aí para o pessoal entender um pouco melhor, né? Eu acho que na sua fala, no tema proposto, existe uma necessidade da gente ter um olhar mais atento para os sintomas dos filhos. Mas o que você considera sintomas, né? O que você explicaria? O que são esses sintomas dos filhos e como eles aparecem na sua prática clínica aí, um pouquinho para o pessoal entender. Uhum. Então, primeiro a gente teria que falar sobre o conceito de sintoma. Tem muita Isso. gente que está acompanhando aqui que não é da área da saúde, né, ou da educação, então acho que é legal a gente poder falar que sintoma, né, é um comportamento, é algo que aparece, é um sinal ali que aparece e que não quer dizer exatamente doença. Uhum, A gente vê muito isso, os sintomas da Covid, né? Então, assim, o uhum, sintoma da Covid
é um sinal, é um fator isolado que, quando agregado ou estudado, percebido em conjunto com outros sintomas e sinais, podem levar ao diagnóstico de Covid, por exemplo. Neste caso, falamos de uma doença. Tá? Mas quem estudou lá no século passado, psicologia, pedagogia, né, tinha um livro da Arvinda Merasturi, que foi lançado na década de 80, que chamava Síndrome do Adolescente Normal. E falou assim, nossa, então, para quem não estudante de psicologia ali, no começo do curso, falava, nossa, então assim, a síndrome tem sintomas, tem sinais, então quer dizer que o adolescente é normal ou é normal? É doente? É patológico? Não, não. Não, existe uma síndrome da adolescência normal, que já não é a mesma da Berasturi lá de 1980, sim, tá? Os adolescentes hoje têm uma outra sintomatologia normal, outros sintomas, esperada, exata, né? Outros sintomas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui para o pessoal que não é da área é que, quando a gente fala assim, os sintomas dos filhos, a gente vai falar sobre dificuldade, a gente vai falar sobre questões patológicas, mas é tudo aquilo que a gente pode, através do outro na relação, nos perceber, ou seja, no caso da relação conjugal, o que esses casais de pais, talvez com uma conjugalidade oculta, mais adormecida, pouco cuidada ou cultivada a partir da chegada dos filhos, o que eles podem olhar para eles e interpretar sobre eles mesmos a respeito de como as crianças se comportam, nas suas facilidades e nas suas dificuldades. Nós estamos falando de um espectro muito amplo, né? Quando a gente vai falar, aí sim, falando um pouco de dificuldades, que eu acho que o pessoal quer saber um pouquinho mais disso, né? Quando a gente vai falando sobre isso, eu colocaria aqui, tanto da minha experiência lá, quando eu comecei a observar nas crianças e migrar para os casais, e isso também acontece nos dias de hoje, eu quero que você me fale da sua experiência também sobre esses que eu vou falar aqui, né? Se você percebe isso. Primeiro tem as questões de comportamento, tá? E principalmente dos comportamentos mais agressivos das crianças, tá? E a nossa praia aqui, que é psicologia e educação, né? Que são as dificuldades escolares. Sim. Ok? Então, a gente não está falando aí de um diagnóstico de TDAH. A gente está falando de uma dificuldade, de um sintoma dentro de uma síndrome. TDAH é uma síndrome, né? Então, sim, são dificuldades de concentração, né? Isso, dificuldades de concentração mais isoladas, né? Dificuldade de uma compreensão de um texto, dificuldade, né, na hora de falar. Então, as fonos, né, os fonos trabalham muito com isso. Como que eu consigo transmitir o que eu estou pensando, o que eu li, o que eu entendi, eu consigo transmitir isso oralmente. Então, esses sintomas são os mais, vamos dizer assim, são os mais frequentes que hoje os pais, as famílias trazem, né? Identificando o paciente. Ele fala assim, não, a doença é dele, né? O problema é dele. Então, nós, como pais responsáveis, nós estamos levando ao psicólogo, ao fono, ao psicopedagogo, para fazer um tratamento. E aí, esse que vos fala sempre, né, duvida um pouco disso no primeiro momento, lógico, às vezes até com laudo lá da neuro, né, na neuropediatra, não, tem realmente questões, né, TDAH, tem TDA, tem questões agressivas, impulsivas, ok, mas nós estamos pensando não só na origem, mas principalmente na manutenção desses sintomas. Porque muitas vezes eles são agravados. Exato, ou mantidos, agravados e ou mantidos. Por isso que quando eu comentei lá no começo, né, eu atendia essa demanda, mas eles retornavam. Eles tinham a remissão do sintoma, passavam um tempo lá com a família e retornavam. Sim. E aí? Mas o que mudou? A escola é a mesma, os professores são os mesmos, a criança às vezes até está medicada, mas o que mudou? Aí, né, vem cá, casal, como é que está o casamento de vocês? Vamos conversar sobre o casamento de vocês. Sim. Aí teve uma questão de uma crise conjugal, teve a questão de uma questão na família estendida, né? Os pais da mulher ou do marido, teve uma perda familiar, né? Então, esses são sintomas que são sintomas até extraconjugais, mas que eles têm alguma interferência e o sintoma da criança, a criança porta esse sintoma que não é dela, é de algo que transita, que circula
No caso aqui, a gente vai falar sobre as questões conjugais, mas que ela só porta, ela é portadora, ela não Sei. é o paciente identificado como muitos, infelizmente, até alguns profissionais olham para a criança assim e falam assim, não, vamos trabalhar a criança e você vai fazer terapia por muito tempo com essa criança, você vai aliviar alguns sintomas, aliviar alguma ansiedade, mas aquele movimento, né, aquele espectro que muitas vezes mantém e alimenta essa portabilidade do sintoma está lá, sem tratamento, que pode ser, no nosso caso aqui, do nosso tema de hoje, as Sim, questões conjugais. sim, com certeza. Deixa eu só fazer uma pergunta, Ricardo. Tem várias pessoas dizendo que a minha imagem está distorcida. Você está me enxergando bem? Não, estou te enxergando distorcida. O que será que Acho que acontece? não, acho que é uma qualidade da internet aí, não sei. Eu estou te ouvindo muito bem. Então, deixa eu colocar aqui a Estou te coisa dos ouvindo muito bem. dados para ver se melhora. Se com Porque, dados melhora ou não melhora, tá? porque nunca tinha acontecido isso. Vamos lá, A minha vamos ver se... imagem tá legal para você A aí? sua tá sim. Vê se a Tá. minha melhorou. Melhorou um pouquinho para mim aqui. Tem uma É? variaçãozinha pequena, mas está melhor do que antes. Tá. Então, bom, se eu tirar... Ah, Áudio e peraí. imagem, então, tá tudo ok. E Você me agora deu uma ouve? sumida, eu coloquei os dados, vê Agora se voltou. melhorou. Eu tô te vendo muito bem, te ouvindo muito bem. Ah, então tá bom. O Então pessoal vamos tá falando continuar. aí, ó, melhorou. Vamos lá. Isso. Então vamos continuar. Bom, então, pela sua fala toda, a gente pode chegar à conclusão que os sintomas não necessariamente são ruins, como você disse, podem ser bons, Sim, né? sim. E acabam que muitas vezes são reflexos do que se passa na vida conjugal, né? E aí Pode ter exemplos, conexões, sim. isso, e exemplos que você deu, então seria essa coisa de, muitas vezes, o que mais aparece no seu consultório? Vamos lá. Você falou da Aqui, agitação. das questões comportamentais, né, das Uhum, crianças, né, uhum, mais para o lado, mais para a questão da agressividade e as dificuldades escolares, né, de tá. toda a hora. É lógico, quando fala de dificuldade escolar, a gente fala do rendimento escolar, mas não associado, às vezes, nem associado com comportamento, mas do Uhum, rendimento escolar, mas aí tem as especificidades, né? Então, é uma dificuldade na interpretação de texto, uma dificuldade aí, a equipe multidisciplinar, né? O pessoal da psicopedagogia, fono, neuro, vão fechar esse diagnóstico, uhum, que aqui a gente não está defendendo que ele apareça por uma questão conjugal, mas o meu olhar sempre, eu não perco o olhar, né, sim. para a questão conjugal. Até porque eu não atendo mais a criança, mas eu atendo a criança que Sim. a família traz, o casal traz no relato dela, né? É Então, interessante que você perguntou na minha prática, né? Então eu vou te isso, dizer se um isso aparece pouquinho. aí também, vamos lá. Então eu vou te dizer um pouquinho. A gente faz até o diagnóstico, como nós somos uma equipe multidisciplinar, nós fazemos o diagnóstico multidisciplinar. Então nós fazemos diagnóstico para TDAH, para dislexia, né? Para transtornos escolares, transtornos do comportamento ou transtornos de aprendizagem. Porém, aparece muito mesmo no consultório. Muitas vezes eu começo a atender a criança com dificuldades escolares, como psicopedagoga, e aí eu acabo por encaminhar os pais por uma orientação parental, né? Que nós também Isso, fazemos. Eu e a Luciana fazemos a orientação legal. parental e fazemos em duas, na verdade, em dupla, né? Ela como Isso. psicóloga e eu como psicopedagoga, porque a gente vai abranger a área psicopedagógica e a área psicológica. Então, assim, nós já Uhum. tivemos vários casos em que começamos a atender o casal e dispensamos a criança ou adolescente. Isso. Porque aí teve Isso. um progresso, uma melhora nesses sintomas, né, em todas as... então, assim, não é que a gente não acredite ou não considere o diagnóstico. Sim, ele existe. Mas como você falou no início, muitas vezes ele é acentuado, né, os sintomas são acentuados e agravados pelo comportamento do Isso. casal
E aí, na sua experiência, que você está trazendo para a gente, que eu acho muito bacana, é pelas questões conjugais, não só pelo Isso. parental, mas pelas questões Pelo conjugais amoroso, pelas também. questões afetivos Amor. sexuais, né? Questões amorosas. Isso, Isso. exatamente. Muito, muito Uhum. bacana. É um conjunto lindo, né? Se a gente imaginar, se a gente conseguisse, assim, fazer orientação parental, fazer a Ah, orientação para as sim. questões conjugais e ainda atender a criança ou adolescente. Seria um perfeito. Pois é. Seria o melhor dos mundos, né? Mas, né? Exatamente. Mas a gente trabalha com o que a gente tem, né? Com que a gente pode. Poucas Com o que a gente famílias se pode. envolvem, né? E têm essa compreensão, né? E aderem a essa orientação, né? De que, olha, eles Uhum, precisam ser cuidados. Porque cá entre nós, né? Não só os pais, que não é o nosso casal parental, que não é a nossa questão hoje aqui, mas uhum. até para alguma questão que eles nem percebem, né? Que Sim, é o que a minha relação conjugal, né, o que minha conjugalidade, todo esse fenômeno, esse conjunto de sintomas e sinais de uma relação amorosa tem a uhum. ver, né, com O aquilo que o meu comportamento do filho meu filho. apresenta. Sim, Exatamente, sim, exatamente. sim, Tá? A sim. gente vê muito isso e na minha experiência, eu tenho um pouco mais de adesão a essa ideia por parte dos casais quando eu trabalho com os casais em separação, em Tá. divórcio. Por Uhum. quê? Porque o divórcio ele está pautado numa ruptura conjugal, Tá. tudo bem? E existe um Mas certo o projeto preconceito, né? parental, tudo bem, o projeto parental, ele é um projeto que ele continua. Então, a Uhum. dor, o luto amoroso, ele pode se traduzir em sintoma que a criança, que o filho porta desse casal, né, que se separa, e a gente vai olhar, e aí eu tenho um pouco mais de aderência por parte desses pais, agora não mais um casal conjugal, mas um casal Uhum. conjugal em luto, mas que continuam sendo pais, e que eles precisam trabalhar essas raivas, inclusive como casal, que não é Sim, mais, mas como casal parental. Então, muitas vezes, o casal que chega para uma terapia de casal, não só para, né, para salvar o casamento, muitas vezes pensa que eu tenho alguma fórmula aqui mágica, né, um pozinho que faz, mas eu não tenho, né? Em algumas situações, o encaminhamento é para um divórcio, mas o sim, divórcio como uma escolha amorosa a partir da perspectiva de que existe um projeto parental e que esse não sim. termina. Né? Então é muito interessante porque aí salta aos olhos, parece que joga um contraste. Existe Uhum. uma dor, existe uma questão conjugal, mas como que os filhos eles podem passar pelo divórcio dos pais com o menor impacto de sofrimento, Sim, né? sim. Então, lógico, e aí tem o acompanhamento terapêutico dos filhos, mas Uhum. este casal, né, que no caso não está em litígio, porque se ele está aqui buscando algum tipo de entendimento para que eles possam seguir na tarefa, né, parental, com respeito, eu vou dizer até que com amor, tá? Uhum. Porque esse é um tema que a gente vai desenvolver no ano que vem, 2021, é um tema novo. Tá? Seria o Tá. divórcio uma escolha amorosa, né? Seria o divórcio Uhum. uma escolha amorosa? Escolha amorosa no sentido de que o projeto conjugal ele se encerra, esse ciclo se encerra, mas quando há filhos, como é que a gente, né? Como é que a gente lida com tudo isso, né? Quais são os impactos Sim, nos filhos a partir desse encerramento do ciclo conjugal e de abertura de um novo ciclo coparental? Porque tem a sim. questão de guarda, tem a questão das responsabilidades, tem a questão de uma série de outros fatores que se levam por aí. Sim. E existe um pouco, né, Ricardo, de um certo preconceito em relação ao divórcio, né? Ah, mas é melhor aguentar e ficar junto do que divorciar. E eu conheço vários casos que para os filhos, né, para os sintomas dos filhos, foi melhor o divórcio do que ficar junto, né? Pois é. Em vários casos existe isso, mas as pessoas ainda resistem bastante a essa ideia. É. Existe ainda não digo nem que seja uma fantasia, ela passa por uma fantasia, conversando com os casais, principalmente com as mulheres. No consultório, na minha clínica individual, muitas mulheres insatisfeitas por muito tempo, elas resistem em se separar, entre outras questões, né, entre outros fatores econômicos, etc, etc,
mas elas resistem porque elas têm na fantasia delas que elas sendo a autora, né, a solicitante do divórcio, elas vão ser as responsáveis pelo sofrimento dos filhos, pela falência familiar, do projeto, né, etc, etc, etc. E, na verdade, isso é, em um certo grau, uma fantasia, até porque muitos divórcios na história recente, e alguns que acontecem, são litigiosos, e aí sim, um divórcio litigioso, questões amorosas e conjugais que são resolvidas na justiça, né, com os advogados de família, né, de forma litigiosa, interessante porque o juiz ele pode até determinar guarda, pensão, etc, 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 mas do ponto de vista emocional, esse casal continua casado. Sim. Tem gente que não se divorcia no papel, mas a raiva é tanta, e a gente pode imaginar, no sentido simbólico de que onde existe raiva, existe potencial afetivo, a raiva é tanta, e aí a gente vai entrar nas questões de alienação parental, né? E que isso tem um impacto direto na vida dos filhos. Então, sobre esses exemplos, né? Sobre esses dramas familiares, esses dramas de divórcio, muitas pessoas têm um preconceito em falando, não, isso só vai piorar a situação. Isso pode piorar a situação, sim, isso é fato. Sim. Né? Mas, a partir do momento em que se cuida, primeiro se entende a conjugalidade, se aceita a falência do projeto conjugal, com alguma perspectiva da continuidade amorosa, respeitosa de um projeto parental, coparental, vou falar coparental, né? Em médio e longo prazo, os sintomas eles podem se tornar mais positivos do que naquela vida, né, familiar, tensa, violenta, insatisfeita, burocrática e que fica emperrada na fantasia de que não, a gente até que a morte o separe, né? Só a morte o separe. E olha que tem casamento que mata, tá? Se não é de forma passional, pelos crimes passionais, tem casamento que causam doenças psicossomáticas. Isso já tem até estudo, né? Então, assim, os cônjuges adoecem fisicamente, sem histórico nenhum na família, sem linha genética nenhuma. Tem gente que desenvolve câncer, porque se só o divórcio pode, né? E, lógico, se eles são portadores desses sintomas e dessas doenças, que garante que os filhos ou que, né, a própria relação familiar não adoeça junto, né? Sim, com certeza. E aí é como alguém está falando aqui, Maria, acho que é Maria, não houve acordo apenas entre eles, né? Foi só através de uma terceira pessoa que é o juiz, quando o divórcio é dessa forma, né? E aí realmente isso causa vários sintomas nos filhos, com certeza, desagradáveis, né? Porque acho que pode. E acho muito importante que você colocou aí, né? Saber dividir o conjugal do parental. Então, o conjugal, o casal pode divorciar, separar. Agora, o parental vai ser pai e mãe para a vida inteira. Né? Então, tem que saber lidar com essa... separar isso, né? Tudo bem, não deu certo o conjugal, né? Então, vamos prezar para que o parental dê certo ou continue dando certo. Eu acho que é importante, né? Ter essa noção, né? Separar bem essas duas coisas, né? Pois é, o que não é comum na nossa cultura. A gente faz muito isso aqui, né? Trabalhar essa conscientização, junta tudo, misturado. trazer exemplos, conhecer esse casal, conhecer a dinâmica desse casal, né? Eu trabalho aqui na minha oficina todos os dias. Então, assim, de colocar para eles e trazer exemplos da vida deles. Eu não trago estudos, experimentos, não, e até existem, a gente estuda sobre isso, a gente faz estudos sobre isso, a gente faz estudo clínico, mas é justamente trazer o exemplo do que eles me relataram da semana. Olha, você está vendo que aqui existe uma comunicação violenta? Né? O que você acha que isso tem a ver com o sintoma do teu filho que está lá na psicoterapia há 5 anos, que está, né, todo final de ano ele tá difícil passar naquela disciplina, que ele não tem interpretação de texto, etc, etc, etc. Ele está medicado, nenhuma medicação encaixa. O que vocês acham que
que uma coisa pode ter a ver com a outra? Já pararam para pensar nisso? Como é que é isso? Né? E aí a gente joga a luz sobre o sintoma do casal. Sim, refletir Tá? sobre isso, né? Exato, né? A gente não olha para a tela de projeção que é a criança, é o filho, o adolescente, Uhum, que seja, né? Ou o uhum, sintoma dele. A gente olha através, eu brinco, eu uso essa metáfora bem rudimentar com os casais, né? Você imagina que o casal é um filme que roda. Aquele filme do cinema, sabe aquele rolo de sim, filme? sim, Tá? E a vida familiar e os filhos, etc, são aquela tela de projeção. tá. Então, o que você está enxergando na tela que é branca? Você está vendo o filme. Só que você, numa olhada rápida, você acredita que o filme é aquilo, mas o filme não é aquilo. Aquilo é só a tela de projeção que está sendo projetada, mas o conteúdo está onde? Está no rolo de fita. Sim, O conteúdo está na vida conjugal / parental, fazendo sim, essa diferenciação. E sim. o que exatamente está acontecendo no espectro conjugal, no espectro amoroso, o que talvez já tenha entrado em falência e precisa de muita ajuda, se é que tem salvação, no sentido, Uhum. né, De ficar literal junto, né? ali, Uhum. exato, né? E a questão, né, não é só ficar junto, né, porque tem duas questões aí, tá? Que a gente sempre fala nos encontros sobre essa questão do amor e a questão da relação. É, é algo que as pessoas, assim como o parental e o conjugal, elas confundem, Uhum. né? Ou sintoma, sinal, doença, síndrome, põe tudo no mesmo Sim, balaio. Acho que é legal a gente colocar aqui, né? Relacionamento conjugal, conjugalidade tem sentimento e tem habilidade de relação. sim. Até Nós porque estamos são numa os cultura. produtores do filme, né, Ricardo? Exatamente. São os diretores, os protagonistas, eles atuam, eles Isso, dirigem, eles roteirizam, tá? sim, sim. Muito importante, né? A gente, dentro de uma cultura de amor romântico, né, que é lá do século XVIII para XIX, aquela coisa, né, do romantismo, Sim. né, e ainda mais potencializado numa cultura latino, né, americana, né? Eu não vou Uhum. colocar as religiões aqui, mas que trazem muito essa coisa, né, de que só o amor resolve. A gente tem visto que nas relações, as pessoas que se amam, alguém escreveu aí, passou rápido, eu não vi quem foi, depois se você puder resgatar, tá? Uhum. É falta de amor. Eu acho que Foi existe o meu amor. pai. Foi meu pai. Ah, sim, legal, pai, né? Legal, né? Eu tenho visto que até existe o amor, mas falta muita habilidade para se relacionar, porque a coabitação, tá? É uma Uhum. arte. É uma arte. Né? Sim. Se Ó, fosse, a Elaine se também fosse está só o colocando, amor. Ricardo, que, Ah, que, que as crianças são sensitivas e elas absorvem o estado emocional dos isso. pais, né? Quando os Exato, pais não estão exato, bem. E quando estão exato. bem As também, crianças. né? Então, aí Exato, absorve o exato. bem, Aí né? é aquele sintoma positivo que você fala, né? Então, Sim, é uma sim. criança que é comunicativa, uma criança que consegue encontrar relações, ela é criativa, etc. Por quê? Será que isso vem de uma relação conjugal sem criatividade? Uhum, uhum. Sem explorar o novo? Eu estou falando amorosamente, tá? Não estou falando que né, que é Sim. uma cultura familiar geral. Não, não, não. Amorosamente, tá? Uhum. Quando chega uma queixa, né, ou um casal olhando para o filho, né, falando, nossa, mas ele não se interessa por nada, ele não, ele só fica naquele computador, só fica naquele celular, ele só fica, já ouviu falar sobre isso, né, sobre esses sintomas, Sim, né? ele não se Aí envolve. eu pergunto para eles, né, e a vida amorosa de vocês, como é que tá? Tá mais ou menos tão interessante assim ou tá, né? Que tipo Aí de um olha para o vínculo, né? outro, isso, aí o outro se enfia embaixo do sofá, né? Isso sem falar da vida sexual, né? Da questão da, Sim. da aventura, do novo, da provocação, do gozo, enfim, do Sim. desejo. Como é que tá isso? Tá? Uhum. E eu estou querendo ir um pouco mais além daquela questão do modelo, da modelagem comportamental, tá? A criança não Uhum. sai do celular porque o pai não sai do celular na hora do jantar. E Sim, todo mundo é o está olhando para o exemplo. celular no restaurante, tá? Isso, Uhum. isso é um modelo, isso é na lata. Estou falando de Uhum. questões, estou convidando a gente a pensar aqui em questões um pouco mais sutis, em Sutis, com questões de certeza. habilidade de relação, de relacionamento, que quando a gente está apaixonado e a gente se vincula amorosamente ao outro, a gente não percebe. A gente tem um potencial de sedução muito grande.
tá? Uhum. Muito grande. Só que no amor romântico, para você, só para te dar um exemplo do que eu pego aqui dos mais, né? Que sintomas seriam esses dos pais? O que roda no filme desses pais que a gente vê na criança no filme projetado, né? Uhum. Questão de comunicação pífia, Uhum. comunicação, tá? Comunicação disfuncional, Sim. comunicação pobre. Uhum. Uhum. Não se comunicam. Eles falam, Uhum. falam, falam, reclamam, 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 fazem, fazem, mas não conseguem dialogar, porque não existe escuta de si mesmo e escuta do outro. E aí, né, Ricardo, a famosa DR que a gente fala, né, o discutir a Opa. relação é importante, né? É algo que se deve fazer. Então, a DR é uma entidade, é uma instituição, é o instituído, Sim. justamente porque a comunicação saudável deveria ser o comum, deveria O ser o cotidiano. corrente, o Uhum. cotidiano, Sim, tá? com Só certeza. que Só que, ao meu ver, isso eu não sou o dono da verdade, mas colocando um pouco que eu vejo com os casais aqui, os casais eles marcam DR justamente porque eles não se encontram ou se reencontram justamente por uma questão do dia, né, Uhum. da, da rotina, Sim. né? Inclusive quem tem filho sabe do que eu estou falando, é uma rotina que é alucinante, Uhum. e justamente eles marcam a DR na pior hora do dia, que é à noite, quando as crianças foram dormir. E que Tá? eles Tô também falando já estão DR, não tô de cansados. briga. Porque eles já, Aham. já brigaram duas vezes, antes de sair, eles brigaram e brigaram por WhatsApp o dia inteiro. Sim. Tá? Tá? O WhatsApp não é comunicação. É Uhum. aplicativo de comunicação, mas o WhatsApp não é comunicação genuína. O WhatsApp Sim. serve para um monte de coisa, é muito legal. A gente falou hoje, ó, tô entrando, não vou entrar, vou atrasar, tô acabando aqui, né? Me Sim. liga. A gente fala isso, só que a gente não se comunica. A gente está fazendo Não. isso agora aqui, mesmo É, que online, melhor do que fazer pelo WhatsApp. Então a com certeza. DR, ela é uma instituição, uma entidade, uma invenção que burocratiza, né? A Uhum. comunicação que deveria ser o que a gente trabalha numa terapia conjugal, mais fluida, mais Natural, genuína né? em termos de escuta. Agora, tem tanta coisa acumulada, tem tanto cansaço e tem tanto desgaste, que aí a DR, a gente fala que é um momento de se comunicar, só que vira mais uma obrigação diante das 300 que a gente teve Sim, no sim. dia, E, Ricardo, sabe o né? que me ocorre também? Essa comunicação constante deveria ser mais fluida, tal. Eu falo muitas vezes, eu acho que falta um pouco de valorizar o conjugal, como você falou, né? Uhum. Valorizar esse conjugal no sentido de que tem que sempre regar, como se fosse uma planta. Você tem que sempre regar, então a coisa fica mais natural quando o casal não prioriza, mas preza o conjugal, né? E não deixa Sim, para lá, esquece que existe o sim, conjugal, né? E só vai lembrar isso. na hora da DR. Uhum, né? E aí Né? os casais me reclamam, "Mas aí, quando que a gente tem tempo disso? Quando as Uhum, crianças dormem, tá? uhum. Isso eu não vou nem falar da pandemia. A pandemia é um capítulo à parte, tá? A É, gente a gente vai pode, se falar não der daqui a tempo de pouco, falar. falta Eu 15 queria falar minutos, tá? sobre. Uau! Então, talvez seja uma outra questão, outra live, mas enfim, né? É, Então, assim, pré-pandemia, ou até porque pós a gente não sabe o que vai acontecer, mas pré-pandemia a gente ouvia muito isso. Mas espera aí, Ricardo, ó, é escola, é balé, é isso, é aquilo, são os nossos trabalhos, são as nossas famílias estendidas, é a nossa rotina, é a administração da casa, é a administração de funcionário, tem tanta coisa. E o conjugal, quando é que sobra? Né? Então, o conjugal, às vezes, ele tem que entrar nessa coisa meio que forçada, ou rotineira, ou na agenda, ele fala assim, olha, a gente tinha um dia da semana para fazer um programa conjugal. Deixa as sim. crianças, né, na casa dos pais, etc, etc. Mas até para isso eu já vejo gente brigando, Uhum. né? Ou Já não existe. se entendendo, porque, lógico, existem diferenças. Sim. E alinhar diferenças é uma das habilidades conjugais, apesar das pessoas se amarem demais, né? Uhum. Aí elas não conseguem ali. A diferença é uma delícia. A diferença é muito legal, porque você imagina você fazer só o que você quer, ou você ter que decidir sempre tudo, desde o sabor da pizza até a próxima viagem e o Sim. roteiro. É um saco. Eu pelo Uhum. menos acho. Eu gosto de Uhum. bater bola, inclusive com alguma diferença. Alguém que me convide até a conhecer alguma coisa que eu
conscientemente não gosto, mas eu já desejo. É muito legal isso, né? É onde O a gente espectro amoroso aprende, vai muito né? aí. Com as Exato, o diferenças, né? desejo, a sedução vai aí. As Sim. pessoas não param para pensar nisso. E quando eles se conheceram, né? O casal se conheceu, eles começaram a ativar e a provocar no outro aspectos que o outro nem sabia que desejava, mas eles se perceberam desejantes. Né? Só que onde isso vai caber? Numa família onde tem 2 filhos, 3 filhos, um filho que seja, né? Não estou colocando a quantidade como determinante Sim. aqui, tá? Porque às vezes um filho na vida de um casal faz um tufão. Sim. Às vezes 4 filhos na vida de um casal tem menos impacto sobre a É uma... conjugalidade do que 2 filhos, enfim, É né? Isso depende verdade. muito do casal. Mas isso é muito interessante, porque quando que a gente vai envolver isso? Quando que a gente vai encontrar um momento para o casal que é para que é para ter uma não DR? Porque os casais estão se encontrando para ter DR, ou para ter na terapia de casal. Sim. Ou na reunião com a psicopedagoga. Ou na reunião com a escola. Sim. É aí que eles se encontram. Né? Nossa, e quantos casais que a gente recebe que brigam na nossa frente, assim? Não, e briga mesmo porque... Briga porque eles até se sentem autorizados a brigar. Eu vejo que tem gente que se sente autorizado a brigar aqui. Ok, e aqui é um fórum de... Para mim é até interessante ver a briga, né? Porque eu consigo ver esses movimentos de violência, né? De comunicação violenta. Sim. Às vezes até alguns partem para as vias de fato, etc, da desqualificação. Eu vejo a raiva circulando, né? Assim, tipo, como se fosse raio mesmo, tá? Que é, no espectro simbólico, o outro lado da esfera amorosa, porque ali existe um significado afetivo. Eles estão conectados e a raiva é uma emoção de aproximação. A raiva não é uma emoção de afastamento. A raiva cola muito mais e aproxima muito mais do que o tal do amor. E muitas vezes, quando atendo esses casais para falar dos filhos, aí eu entendo por que o filho é daquele jeito, ou aqueles sintomas que aparecem, né? Isso é interessante, é muito interessante. Exato. Por isso que muitos casais que se divorciam, eles não se divorciam emocionalmente. Não tem o divórcio emocional. Muitos deles se falam todos os dias, o que não falavam antes. Porque a raiva está transitando ali. Né? Eles precisam ainda acertar aquelas contas que o juiz acertou pelo contrato de divórcio. Né? Pensão, guarda, horário de ir, de voltar, feriados, Natal, Ano Novo. Mas eles ainda estão envolvidos e embebidos naquela raiva. Eles estão casados. Na verdade, o juiz não sabe, mas eles estão casados. Aí, né? Então, é interessante porque isso pode acontecer ou com uma hora marcada com a DR, ou com a sessão de terapia, ou com uma sessão que pode ser com a psicopedagoga, ou com a sessão com a diretora da escola, e o pau quebra. Tá? E depois o pai vem falar que o filho está brigando muito na escola. Sim. Né? Aí a gente tenta fazer essa conexão, desenhar para ele, né? Fazer essa conexão. E olha que eles às vezes não brigam na presença dos filhos. Sim. Mas, como alguém colocou, né? Ou seja, existe uma sensibilidade, existe. Ele capta, isso está no ar. É sensível. Isso está no ar. A gente sente quando o casal chega. Eles não estão brigando. Sim. Eles estão até dando um sorriso. Eles são muito cordiais, eles são muito gentis. Só que você percebe que tem uma tensão no ar. Você imagina quem vive todos os dias ali. E saiu daquela barriga, né? E vive com aqueles pais, com aquela mãe, etc, etc. Uma outra coisa que a gente fala muito... Oi, tem alguém perguntando, e quando não se tem uma rede de apoio, dá para ter um momento conjugal com os filhos no meio? Então, pois é, eu vejo isso muito com casais, né, que tem as famílias estendidas no interior, né? Rede de apoio não é só, tá? Família estendida, tá? Rede de apoio é a rede social que não é virtual, não é do Instagram, não é do Facebook, tá? Porque para deixar os filhos não dá para colocar a gente, né? Não dá para botar eles no aplicativo, falar, olha, passa uma noite aqui, não, mas são amigos, tá? São casais que têm filhos, são organizações sociais, né? A gente faz organizações onde a gente tem, por exemplo, situações de famílias que se unem e falam assim, olha, vai ter uma recreadora por semana, né? E essa recreadora ela vai fazer um programa à noite com as crianças, pode ser na sexta, porque não tem aula no sábado, enquanto, né, na casa de uma dessas famílias, e aí os pais têm que estar lá justamente para eles, enquanto as outras 3 casais, eles vão fazer coisas de preferências sem estar entre esses 3 casais, eles vão fazer coisas
só deles. Sim, Né? sim. A grande questão é quando na sexta-feira eles estão mortos, né? Eles E estão acho que mortos também, porque... dependendo da idade, né, Ricardo, você também pode ensinar aos seus Isso, filhos que, olha, agora é o momento nosso, isso, né? Eu acho isso. isso muito Não, importante. pontuar. E que, ó, eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Conversando com as crianças e os adolescentes, eles acham ótimo. Falam assim, pelo amor de Deus, vão namorar, Eu fiz isso sumam da minha muito com os meus frente. filhos. É, Exato, sabe? sumam da minha frente. É, A grande é, questão é quando se cria uma cultura de que não se tem isso e tem que se estar à disposição, tem que se estar, né, ali incondicionalmente presente, que aí depois sim, desvincular e colocar uma nova cultura, né, fazer uma reeducação da cultura sim, familiar é muito difícil. é Que aí muito o mais filho vai fazer complicado. birra, os pais vão sair, ele já vai dar problema, até sintomas Uhum, físicos, e aí, dependendo de como é esse pai, essa mãe, né, vão ficar tensos. Aí não dá para namorar tenso, não dá para ir no cinema lógico, tenso, né? Não, aí lógico. vai pegar o carro e voltar na hora, Sim, né? Eu conheço sim. casais que batem no aeroporto lá, já liga o WhatsApp, já tem um monte de coisa, bate e volta. Marca o próximo avião, já Uhum, volta. uhum, Não uhum. conseguem lidar e não conseguem muitas vezes até confiar. Aí a Sim, gente trabalha isso, né? O que da relação conjugal de vocês tem a ver com a confiança e com os melindres entre vocês? entre vocês, Aí são, exatamente. aí são segredos, o quanto eles confiam Uhum, neles mesmos, porque, afinal de contas, né? Os nossos filhos são os nossos produtos. A gente lógico, confia nos nossos filhos, na nossa rede de apoio. Isso tem sim. a ver com que a gente confia na nossa capacidade de a gente se reinventar conjugalmente, de a gente, né, se, se reeducar, a gente investir na relação conjugal ou Claro. não? É isso É, aí, tem que refletir, né? Ricardo, isso aí. falta menos de 10 minutos agora. Deixa eu só te falar, alguém não, eu sei, a Célia, que é minha mãe, ela colocou como que a Ah, gente faz com 58 anos de casados, sem filhos em casa, já ixi, sendo bisavós praticamente, né? Nessa relação, nesse conjugal. Eu acho que é um tema para uma outra live, porque eu acho que a gente Sim, é pode uma tema de falar sobre a lugar. relação Sim, conjugal depois na terceira sim, idade. Né? Eu acho que é uma coisa exato. interessante, você não acha? Isso. O amor na melhoridade, muito Isso, legal. Muito né? legal. A Então, Celi, porque inclusive, acho que trabalha com envelhecimento, ela pode falar sobre isso. A eu Celi vou que fala de participar do envelhecimento, encontro é próximo que muito ela vai legal. fazer. Isso. Porque eu vou ser Vamos fazer avó encontros também, né? sobre... Já estou chegando lá. Uau! Isso, a crise do meio da vida. Isso, exatamente. Isso. Como a gente fazer a segunda metade da vida até melhor do que a primeira metade da vida, com outras propostas, outros projetos. Tem uma Sim. coisa só que eu queria falar sobre essa questão da comunicação, que eu acho que é muito legal, Uhum, muito importante e muito atual. Atual, uhum. sim, atual em termos de a gente se debruçar, estudar e intervir, que é a questão do silêncio. Não está falando de Tá. comunicação, não está falando assim, quando se reclama, 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 ou quando você fez a pergunta, DR, então, né, como alguma coisa, né, Sim. alguma instituição, né, organizada com dia e hora marcada, né, que às vezes a gente até falta porque a gente resiste, a gente sabota isso, né, mas enfim. Mas tem a questão do silêncio, a gente tem falado muito isso, principalmente nesse ano de pandemia, e a questão onde a coabitação forçada se tornou uma realidade, né? Os casais trabalhando em casa, ficando em casa, etc, etc, etc. A Sim. gente tinha uma fantasia de que eles iam conversar mais, que a gente ia se comunicar melhor. Lembra quando começou a pandemia? Uhum. Que a gente ia assistir os filmes, né? Que a Ia gente ter ia muito estar com a tempo. família reunida, a gente ia ter muito É, tempo, tudo, né? Durou 15 dias, o pessoal já estava, né, chutando o cachorro, o labrador é da foto, verdade. né? É né? Da verdade. família Doriana, né? Então, É, assim, é. o silêncio, ele também é um sintoma extremamente interessante, porque nas relações conjugais, aí nas relações amorosas, o silêncio, ele denuncia alguma coisa que vem até pelo romantismo. Eu não preciso falar, porque o outro vai ter, o outro tem o dom de adivinhar o que eu estou pensando. Ele tem o Uhum. dom, né? Como se fosse uma telepatia romântica, uma coisa assim, até de onipotência mesmo, né? Ele vai adivinhar e aí não adivinha, porque não tem como adivinhar ninguém, tem Não tem telepatia, bola de né? cristal, né? A gente acredita nisso apaixonado, né? Só Sim, que no amor, sim. na transição desse amor romântico ao amor genuíno, né? É muito difícil isso. Então, essa conexão que a gente tem que transformar em habilidade de relacionamento através da comunicação se transforma em silêncio.
Então, o Sim. silêncio ele pode ser um comportamento ingênuo. O silêncio é ativo, tá? Então, é um comportamento ingênuo, porque acha que eu não preciso falar, que a gente se comunica ou pelo WhatsApp, com poucas palavras, ou com emojis, e o outro vai entender. Já percebemos, nessa altura do campeonato, que não entende, tá? Que distorce, que tem ruído na comunicação. Ou, tão grave quanto isso, eu acho que é o silêncio que cala e que não significa consentimento. E a gente tem falado muito isso nos encontros e reencontros, tá? Porque a gente tem um ditado que quem cala consente. Então, mas nem sempre, o silêncio do homem, tá? Até tem um documentário sobre o silêncio dos homens, não quer dizer que ele consente tudo e que ele está satisfeito. Ele sofre. O silêncio das mulheres, que é quebrado aqui, quando as mulheres vêm na terapia individual e começam a falar sobre essas fantasias, o silêncio delas acontece não porque elas estão consentindo. Os filhos, o marido, entendem que ela está consentindo e que ela aguenta tudo. Mas ela se silencia por medo, por raiva, por culpa. E isso é um sintoma conjugal. Sim. Que pode ser transferido e pode ser portado para os filhos. Porque Com aí certeza. a gente também ouve o silêncio dos filhos. O silêncio dos filhos que desviam a comunicação genuína, né, para o virtual, né, que não investem numa comunicação mais genuína, no que a gente está fazendo aqui, na escuta, no esperar o outro acabar de falar para eu poder falar também, etc, etc, e que vai se traduzir lá naquela dificuldade do ditado. Sim, sim. Porque o ditado nada mais é do que você ter que prestar atenção no que a professora está falando e depois você escrever. Você conseguir transmitir isso, né? Ou você conseguir reproduzir, se for o caso, até verbalmente. Ou contar o que você entendeu da história, fazer a sua interpretação da história. Sim. São fragmentos aí da questão educacional e de uma dificuldade de aprendizagem, mas que eu vejo muita relação no silêncio do amor conjugal. No silêncio das questões conjugais, que são carregadas de muito sentimento, e sentimento que cala, e que pressiona, e que fermenta, e que pode explodir num ato violento, pode explodir numa comunicação violenta, pode explodir num pedido de divórcio do nada. Aí parece que o outro decidiu isso agora, né? Ele teve um ato impulsivo. Não, ele já está elaborando ele acordou isso há mal muito aquele tempo. dia. Ele acordou mal e agora ele quer se separar. Né? Não é isso. Geralmente é o relato que as minhas pacientes individuais trazem quando elas, durante alguns anos de terapia aqui, elas se preparam para comunicar, não de forma violenta, mas de forma possivelmente amorosa, de que o projeto conjugal já está em falência, já faliu faz muito tempo para elas. Só que ela precisava se reorganizar para comunicar isso, para que, pelo menos em relação aos filhos, o projeto continue de maneira digna. Sim. Ricardo, nós vamos ter que encerrar a live com um gosto enorme de quero mais. Faltam 4 minutos. Não vão derrubar a gente aqui, né? É isso aí. Então, dá uma palavrinha final aí. Eu te agradeço muito, agradeço a todos que estiveram aqui. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra live, porque tem muito assunto aí que ficou no ar. Tem bastante, né? Tem bastante, é isso aí. Então, qual a sua palavra final? Não, agradecer muito, tá? É a nossa parceria de sempre, né? É muito gostoso, eu que agradeço. Uma parceria preciosa, é um privilégio para mim, para o projeto Encontros e Reencontros estar aqui. Vamos renovar as nossas lives aí, convidar o pessoal para assistir outros temas e continuar. Dia 2, né, de dezembro, nós temos o último encontro do ano do projeto. Estarei lá. Né, que é Recalculando a Rota, a crise do meio da vida. Você já se inscreveu, que eu vi. Já poucas vagas lá. ainda. Isso. Quem quiser, acessa lá, @encontros.reencontros, Instagram, Facebook. Olha o post, se inscreve que a gente vai estar junto, Perfeito. Tá bom? Beijo para todos. Muito obrigada, uma honra nossa ter vocês conosco. Beijo para a Luciana também. Terça-feira que vem, dia 24, teremos uma live também do Espaço Ser com um urologista sobre o Novembro Azul. Tá? Agradeço a todos que estiveram aqui. Podem assistir a nossa live no IGTV ou no www.espaçoserhumano.com.br ou no nosso canal do YouTube. Ricardo,
Gratidão imensa. Dona Célia, um beijo especial para você, Dona Célia. E ó, Dona Célia, negócio